Olá, meus queridos alunos, bom dia, boa tarde, boa noite, saudações. Hoje o nosso encontro vai ser para falar sobre nulidades. Esse assunto, nulidades, ele pertence à disciplina de procedimento comum, que nós estamos trabalhando junto aí esse semestre. Então, minhas considerações iniciais para acompanhar a aula. Eu disponibilizei os slides que eu vou usar aqui, tanto para o e-mail da turma, como no Instagram, professora Viviane Sá, de modo que as nossas aulas elas seguirão a sequência desses slides. Mandei também um texto para vocês em Word, sobre a matéria da aula. Aí eu peço então que vocês examinem esse material, além da leitura, da doutrina e da legislação. Então, para o estudo é necessário ler bastante, é necessário consultar mais de uma fonte. Então, vamos lá. Nulidades. Nulidades no processo civil. Então, essas nulidades processuais aqui, elas que a gente vai estudar, que a gente vai conversar, são as nulidades no processo civil. Mas o que é nulidade? Veja bem, nulidade é erro, nulidade é alguma inobservância da forma, da maneira de realizar o ato. Se eu tenho uma, digamos, uma inadequação na realização do ato, e essa inadequação ela prejudica a finalidade do ato de alguma maneira, eu posso estar diante de uma possibilidade de nulidade. E nulidade é um pesadelo para quem é parte no processo, sobretudo para quem propõe a ação e quer que ela se resolva logo, porque havendo a nulidade, pode existir também, como consequência disso, a impossibilidade dos atos realizados serem considerados. Na verdade, eles serão desconsiderados, Os atos que podem existir depois daquele momento que é reconhecida a nulidade no processo. Então, é uma perda de tempo, é uma dor de cabeça, é um problema, é uma coisa muito séria. Então, a gente tem que estar muito atento na prática dos atos processuais para não ter o risco aí de ocorrer uma nulidade, tá bom? Então, o que é nulidade? É o erro nos atos processuais, tá? É o erro. Para que isso ocorra, faz-se necessário que qualquer um dos requisitos de validade, capacidade do sujeito, objeto lícito e possível, manifestação livre da vontade e não estar na forma prescrita em lei, não seja cumprido. Então, qualquer uma dessas situações que acontecer aí pode ensejar em nulidade, tá bom? Então, se eu não observo os requisitos, se há uma desobediência aos requisitos para a prática do ato, eu posso estar diante aí de uma nulidade. Então, vamos seguir. Da invalidade do ato processual. A invalidade do ato processual ocorre quando o ato processualmente defeituoso é realizado e o mesmo não pode ser aproveitado para a continuidade e prática do processo. A decretação da invalidade do ato processual pode ser realizada ex officio ou por provocação das partes e sempre será dotada de um caráter de sanção. Para que o ato seja considerado inválido, este deve concomitantemente ser defeituoso processualmente e ocasionar prejuízo. Tudo que eu falei aqui para vocês, eu queria destacar a palavra prejuízo. Se a prática do ato que não observou as formalidades, não observou os requisitos, ele caracterizar, ele ocasionar algum tipo de prejuízo, aí a gente vai estar diante, possivelmente, de uma nulidade, tá bom? Olha só, se eu tenho um ato processual eivado de vício,
Tenho atos que decorrem daquele ato processual. Eu posso ter como consequência uma nulidade de um determinado ato que vai ter o alcance dos atos subsequentes. Gente, nulidade, ela tem o grau também, né? A nulidade relativa, a nulidade absoluta. A nulidade absoluta é uma nulidade de maior gravidade. Então, dependendo da intensidade, né, desse vício, da intensidade aí da consequência, é possível que esse ato ele se convalide ou não. Mas tudo está relacionado a existir ou não um prejuízo. Tá bom? Então, quando eu estou falando de um ato que não atendeu aos requisitos necessários de maior prejuízo, muito provavelmente ele poderá ser conhecido de ofício. O que é isso? Não precisa nem a parte apontar que houve a nulidade. O juiz de ofício ele percebe e já declara que houve nulidade daquele determinado ato. Olha o que diz o 282, princípio do prejuízo. O princípio do prejuízo é o princípio norteador das nulidades. Porque, em regra, se aquele ato que não observou as formalidades legais não gerou prejuízo, não tem por que ele sofrer qualquer tipo de nulidade. Então vamos lá, olha o que é que diz o 282. O 282 é o artigo que a gente precisa realmente compreender para entender a questão do princípio do prejuízo no Instituto das Nulidades Processuais. Artigo 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados. Vamos comentar um pouco desse caput? Aqui é o seguinte, o juiz ele está diante de um ato que é eivado de nulidade. Só que esse ato, depois dele, ele antecede outros atos. Então o juiz, quando ele se pronuncia da nulidade desse ato, ele vai apontar quais são os atos subsequentes que serão atingidos em razão daquela declaração de nulidade. Tá? Então, assim, não necessariamente todos os atos que vêm depois do ato nulo, eles serão atingidos pela nulidade declarada. Pode ser que alguns não sejam, só que é o juiz que deverá apontar isso aí. E aí ele vai também ordenar o que é que tem que ser feito. Já que o ato foi nulo, foi anulado, é preciso que sejam tomadas novas providências, né? Então ele vai dizer quais são essas providências que devem ser tomadas, no sentido ou de repetir o ato, ou de retificar o ato. A retificação já é a correção. Então a gente vai ter não uma repetição, mas uma modificação aí do ato. Pensar assim, tá? O parágrafo 1º do 282 fala: o ato não será repetido, nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte. O que é que esse parágrafo primeiro está dizendo? Se não houve prejuízo, não prejudicou ninguém, não prejudicou qualquer das partes, não tem necessidade nem de repetição, nem de... aqui a gente está falando de repetição, nem de realização. Deixou de acontecer um determinado ato, mas aquele ato que deixou de acontecer, ele não impossibilitou que os outros atos acontecessem depois, e aí não houve prejuízo. Então não preciso realizar esse ato. Parágrafo 2º. Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. O suposto ato nulo, se ele for anulado,
ele não vai alterar o fato de o juiz entender que a parte que teria o suposto prejuízo vai ter aí a procedência da ação. Então, nesse caso, não há necessidade, né, de existir aí uma decretação de nulidade. Tá bom? Então, vamos voltar a conversar aqui sobre esse 282, para ficar claro. Vamos pensar aqui numa hipótese sobre um caso concreto para a gente compreender aqui esse artigo 282. Olha só. Vamos para o parágrafo primeiro. O ato não será repetido, nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte. Na produção de prova, vamos lá, produção de prova pericial. Na produção de prova pericial é necessário intimar as partes. Por quê? Porque as partes elas têm o direito, né, de acompanhar a perícia, de apresentar quesitos, de apresentar assistente. Lógico que isso tudo vai ter um momento, mas elas deverão sempre ser intimadas, inclusive da data e da hora da realização da perícia, tá? Digamos que a gente está falando sobre uma perícia numa construção civil aberta, onde engenheiros civis vão lá, né, o engenheiro civil perito, o engenheiro civil assistente, que uma das partes acabou já apresentando no processo, está lá, foi marcado dia e hora. E não houve a intimação das partes. A secretaria esqueceu de intimar as partes. E a intimação das partes para acompanhar a perícia, ela é necessária. E agora? Mas aí as partes, elas souberam que essa perícia ia ser realizada. Por quê? Porque o assistente ficou sabendo, o assistente do perito entrou em contato com o perito para saber se já existia data e hora, ele disse que sim, o assistente disse para para a pessoa que ele estava lá, né, para a parte que ele é o assistente do processo, informou isso, a parte informou para outra parte, todo mundo estava sabendo, todo mundo compareceu, então não há nenhuma lógica e nenhuma necessidade de pedir a nulidade dessa perícia realizada, porque não houve a intimação das partes, já que as partes compareceram. Qual é o prejuízo? A intimação não era para possibilitar o comparecimento, se elas compareceram, não há o prejuízo. Entenderam? Em relação a esse segundo parágrafo, que eu acho muito importante a gente falar sobre ele, se o mérito será, se o juiz, quando decidir o mérito, for a favor da parte, a quem aproveita a decretação de nulidade, não tem sentido a decretação de nulidade. Não tem sentido a decretação de nulidade. Né? Se o juiz ele vai julgar a favor da parte, que se ele acatasse ali aquela decretação de nulidade, favoreceria a essa parte que vai ser vencedora da ação, não tem muito sentido aí ele decretar a nulidade. Tranquilo? Então, vamos para o 283. O princípio do prejuízo, gente, é o princípio norteador das nulidades. Vamos para o 283. Eu vou ficar menorzinho aqui para a gente ver melhor o artigo. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários, a fim de se observarem as prescrições legais. Que aqui diz o parágrafo único, fica menor ainda aqui. Dá-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte. Então vamos lá, erro de forma. Ele só vai importar na anulação de atos quando esse erro não tiver como aproveitar o ato. O erro foi tão crasso, o erro foi tão sério que o ato não pode ser aproveitado, tá? Então, aí sim, irá acarretar a nulidade do ato. Mas a forma, se ela não é tão relevante no processo, na prática do ato, ela não é tão relevante se ela atinge a sua finalidade, certo? Mas, professora, o que é a forma? A forma é a maneira solene de realizar aquele ato. Então, se eu realizei o ato
sem observar essa forma, mas o ato atingiu o objetivo, eu não tenho aí uma necessidade de nulidade desse ato. Entendem? É muito importante a gente compreender essa parte aí do princípio do prejuízo. Eu não observei a forma, mas eu consegui atingir a finalidade do ato. Então, não há por que acarretar a anulação. Tá certo? Vamos ficar aqui nesse vídeo, dentro do princípio do prejuízo, e eu voltarei logo mais para continuar a nossa aulinha sobre nulidades.